Olá, eu sou Lúcio Noa e hoje eu começo com um fato bem real e bem brasileiro. Em março de 2026, a Agência Brasil noticiou uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre penduricalhos remuneratórios e teto constitucional. Sabe por que isso importa para a nossa aula? Porque toda vez que uma decisão pública produz impacto concreto, aparece a pergunta que derruba candidato em prova e assombra gestor na prática. Quando o agente público responde pessoalmente pelo que decidiu? Excelente gancho, Lúcius. E a resposta passa direto pelo artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Esse dispositivo diz que o agente público responde pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas somente em caso de dolo ou erro grosseiro. Ou seja, a lei protege o gestor honesto que age em cenário difícil, mas não blinda quem frauda ou erra de forma escandalosa. Então já vou no ponto que a banca ama confundir. Não é qualquer erro que gera responsabilidade pessoal? Exatamente. Não é qualquer erro. Erro simples, culpa leve, interpretação razoável e dúvida jurídica séria, em regra, não bastam. A responsabilização pessoal exige dolo, ou aquele erro tão grave que um administrador minimamente cuidadoso não cometeria. Traduz isso em linguagem de prova. O que é dolo? Dolo é vontade consciente de praticar o ilícito ou de assumir o risco do resultado. A intenção de fraudar, desviar, beneficiar indevidamente alguém ou atuar de má fé. Pense no fiscal que recebe propina para atestar uma obra não executada. Isso é dolo sem dificuldade. E o famosíssimo erro grosseiro, que tanta gente decora mal? Erro grosseiro é a falha evidente, inexcusável, absurda para o padrão do administrador médio. Ele se aproxima da culpa grave, com negligência, imprudência ou imperícia em grau elevado. Exemplo clássico: autorizar compra com preço muito acima do mercado sem cotação, ignorando tabela oficial e parecer técnico. Então, deixa eu testar. Se o gestor escolheu uma interpretação plausível da norma, mas depois o órgão de controle entendeu diferente, isso sozinho não basta? Perfeito. Isso. Sozinho não basta. A LINDB foi alterada justamente para enfrentar o chamado apagão das canetas, aquela paralisia do gestor que prefere não decidir por medo de ser punido por qualquer falha. A lógica mudou para prestigiar a segurança jurídica, eficiência e análise do contexto real. E aqui entra a reforma de 2018, certo? Certíssimo. A Lei nº 13.655 de 2018 inseriu os artigos 20 a 30 na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ela exige decisões mais realistas, motivadas e atentas às consequências práticas. Não vale mais decidir só com frase bonita e valor abstrato jogado no papel. Isso é muito prova de concurso. Me dá um mapa mental dessa reforma. Vamos no giro rápido. Artigo 20 exige análise das consequências práticas. Artigo 21 manda apontar consequências jurídicas e administrativas da invalidação e buscar regularização proporcional. Artigo 22 manda considerar obstáculos reais do gestor e exigências das políticas públicas. E os artigos 23 e 24? Proteção da confiança e previsibilidade. Se surgir nova interpretação com um novo dever, deve haver transição quando necessário. E não se deve invalidar a situação consolidada com base em mudança posterior de orientação geral. O controle tem de olhar o contexto do momento em que o ato foi praticado. Agora sim! Aterrissa no artigo 28 outra vez. Qual foi a grande mensagem dele? A grande mensagem foi esta: responsabilidade pessoal do agente público não se presume por qualquer resultado ruim. Ela depende de elemento subjetivo qualificado, dolo ou erro grosseiro. Isso separa o gestor desonesto ou gravemente descuidado do gestor que apenas errou em ambiente complexo. E o Supremo Tribunal Federal já validou isso, não? Sim. Na ação direta de inconstitucionalidade número 6.421,
O Supremo reconheceu a constitucionalidade do artigo 28 e associou erro grosseiro à conduta gravemente negligente, imprudente ou imperita. O critério prático é o do administrador médio, não do herói nem do incompetente. Essa expressão é ouro. Administrador médio. Como a banca usa isso para pegar candidato? Ela tenta empurrar duas armadilhas. Primeira, dizer que qualquer ilegalidade gera responsabilidade pessoal automática. Errado. Segunda, sugerir que a Lindbe criou imunidade para agente público. Também errado. Boa! Entrega agora um macete de prova. Anota esse. D de dolo, D de desejo de fraudar. E de erro grosseiro, E de erro evidente. Se não houve desejo de fraudar nem erro evidente e intolerável, desconfie da responsabilização pessoal. É um macete simples, mas funciona muito bem sob pressão. Excelente! E agora eu quero misturar isso com outro ponto clássico da Lindbe, o artigo 3º, aquele de que ninguém se escusa de cumprir a lei dizendo que não a conhece. Exato! Esse é o princípio da obrigatoriedade das leis. Depois de publicada e em vigor, a norma obriga a todos. O simples desconhecimento da lei é inexcusável. Então a desculpa "não sabia da lei", em regra, não cola. Mas aí entra o erro de direito. E a confusão começa, não é? Começa, porque muita gente mistura erro de direito com erro grosseiro, e são institutos completamente diferentes. Erro de direito é interpretar equivocadamente a existência, o conteúdo ou a aplicabilidade da norma. Não é simplesmente ignorá-la. Faz a distinção relâmpago entre erro de fato e erro de direito. Erro de fato recai sobre a realidade material, pessoa, objeto, circunstância. Erro de direito recai sobre o ordenamento jurídico, o que a lei permite, proíbe ou quando passa a valer. Em prova, pense assim: fato é mundo real, direito é mundo normativo. E no direito civil, o erro de direito pode ter relevância? Pode, mas em hipótese específica. O Código Civil admite a relevância do erro de direito para anular negócio jurídico quando ele for o motivo único ou principal e não houver intenção de fugir da lei. Então, atenção, isso não destrói a regra do artigo 3º da Lindbe. Apenas mostra que o sistema, excepcionalmente, reconhece efeitos jurídicos ao erro de direito em situações delimitadas. Isso é muito importante, porque o aluno às vezes acha que o erro de direito virou passe livre. E não virou, de forma alguma. A regra continua sendo a obrigatoriedade das leis. O erro de direito só ganha relevância quando outra norma do sistema expressamente admite isso. Agora eu vou provocar. Se o agente público interpretou mal uma norma, isso automaticamente vira erro grosseiro? Não. E essa é a pegadinha clássica. Uma interpretação equivocada pode ser razoável, debatível, defensável no contexto. Para virar erro grosseiro, a falha precisa ser grave, evidente, inexcusável. Algo que um administrador minimamente diligente evitaria. Então posso resumir assim: erro de direito fala de compreensão da lei. Erro grosseiro fala de padrão intolerável de conduta do agente público. Resumo perfeito. Pode usar isso em revisão final. 1 é categoria ligada ao equívoco sobre a norma e seus efeitos no sistema. O outro é parâmetro de responsabilização pessoal no direito público. E no mundo real, por que isso é tão atual? Porque toda decisão sobre gasto público, contratação, controle, remuneração, política pública ou invalidação de ato envolve escolha administrativa e risco de responsabilização. Quando sai uma notícia nacional sobre decisões do Supremo, do Tribunal de Contas da União ou de órgãos de controle, no fundo a pergunta jurídica é sempre parecida. Houve má-fé? Houve erro intolerável? Ou havia margem legítima de decisão? Fechando o desenvolvimento, me dá uma última comparação de prova. Claro! Artigo 3L da Lindbe. Ninguém pode descumprir a lei alegando ignorância.
Artigo 28 da LINDB. Agente público só responde pessoalmente por decisão ou opinião técnica com dolo ou erro grosseiro. Um trata da obrigatoriedade da lei para todos. O outro trata do filtro rigoroso da responsabilidade pessoal do agente público. Recapitulando em 30 segundos. Hoje você aprendeu que a reforma de 2018 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro buscou mais segurança jurídica, mais realismo e menos apagão das canetas. Que o artigo 28 protege o gestor honesto e só admite responsabilidade pessoal em caso de dolo ou erro grosseiro. Que erro grosseiro é falha grave, evidente e inexcusável, avaliada pelo parâmetro do administrador médio, e que isso não se confunde com erro de direito, nem derruba a regra do artigo 3º de que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando desconhecimento. Se o candidato guardar essa estrutura, ele resolve muita questão e evita cair nas confusões mais comuns das bancas. Perfeito! No próximo episódio, continuamos desbravando os temas mais cobrados de direito civil para sua aprovação. Compartilhe esse áudio com seu grupo de estudos, siga nossas redes sociais e baixe agora o aplicativo Acertei para turbinar sua preparação. Até a próxima!